Oi, gente! Essa é a nossa segunda videoaula sobre produção de composto orgânico. A gente vai acompanhar um vídeo sobre esse processo que foi desenvolvido na prática lá na EFA de Correntina. A primeira camada para a produção do composto, aqui a gente utilizou vegetais tanto de folha larga como de folha estreita, como eu falei anteriormente, para compensar essa relação aí carbono-nitrogênio e não dificultar tanto o processo de decomposição. Lembrem que o material de folha estreita, né, que são as gramíneas, eles possuem maior quantidade de carbono que nitrogênio. Então, eles acabam sendo um pouco mais demorados de ser mineralizados, de ser decompostos. Então a gente optou por colocar na mesma camada material de folha larga e material de folha estreita. Essa primeira camada está aproximadamente 10 centímetros, então a nossa segunda camada agora ela vai ser de esterco bovino. O esterco bovino ele já é mais rico em nitrogênio e que vai facilitar o processo de decomposição. A gente está montando o composto aqui no formato de camadas, né? Camada de vegetal, camada de esterco. Agora foi de esterco bovino e após colocar a camada é importante demais fazer a irrigação. Então assim, lógico que além do material, né, vegetal e dos estercos que vocês têm já disponíveis na propriedade, no momento de produção do composto, não só no momento, mas durante todo o processo de compostagem, precisa de água para estar mantendo a umidade sempre constante. Essa foi a nossa terceira camada de vegetais, tá? Material rico em carbono. E agora a gente vai colocar uma outra camada de esterco para tornar a cobrir. O esterco vai vir aqui aproximadamente com 5 centímetros.
Temos aqui agora o nosso processo de montagem do composto orgânico quase concluído, né? A gente utilizou aqui, foram 4 camadas de materiais vegetais ricos em carbono e 4 camadas de estercos, né? Aqui foi utilizado o esterco bovino e também o esterco caprino. Esses materiais foram disponibilizados aqui pela EFA de Correntina, a gente está no espaço da EFA, né? E aí, assim, para finalizar agora, o que a gente tem que observar? Né? Porque disso depende aí o sucesso do processo de compostagem desse material, do processo de decomposição. A umidade, né? Essa umidade ela não pode ser excessiva, não pode ficar um material encharcado. No primeiro momento aí que vocês forem fazer em casa, é possível isso acontecer, às vezes escorre, fica um pouquinho ali de água excedente. Se a gente conseguir evitar isso, melhor. Mas no primeiro dia pode acontecer, é mais tranquilo. Posteriormente, que a gente vai continuar molhando isso aí diariamente, a cada 2 dias, a cada 3 dias, depende do local de onde o composto foi feito. Se ele ficar, por exemplo, no sol, ele vai desidratar, vai secar muito mais rápido. E assim, esse processo, quando acontece, se ele segue aqui por cima, ele já desacelera o processo de decomposição. O ideal é que essa umidade seja a mais uniforme possível durante todo o processo. E aí, assim, para a gente entender como é que vai acontecer. Durante os 30 primeiros dias, essa decomposição ela é mais acelerada, né? A multiplicação de bactérias e no processo de decomposição, ela aumenta bastante e isso eleva bastante a temperatura. Então, é um período assim, mais crítico mesmo, que a gente tem que estar bastante atento. É importante a cada 2 dias, o João vai falar depois, fazer o monitoramento da temperatura, ele vai ensinar uma forma assim, bem caseira, né? Bem alternativa de fazer o controle dessa temperatura, né? E diariamente tá observando sempre como é que está a umidade externa. A umidade interna, ela vai permanecer mais constante. Agora, a externa, acaba o vento, o sol, acaba desidratando um pouquinho do esterco. É importante que a última camada seja do esterco mesmo. E aqui a gente vai colocar palhas, certo? Vai utilizar palhas de fogo, pode utilizar palhas de capim também. E essas palhas, elas não têm nem tanto processo de decompor, não. A ideia é que a gente coloca aqui para evitar a evaporação da água. Então, a gente vai utilizar aqui palhas de coco. É importante também aqui agora verificar como é que está a umidade. A gente vai fazer isso aqui também, mostrar para vocês. Que é assim, a gente vai pegar um punhado, mais na parte central, vai espremer, apertar aqui na mão. Hoje a gente vai ver que esse material vai escorrer, até porque a gente molhou bastante. A partir aí do 2º, 3º dia, esse material não pode escorrer, né? Se escorrer, é porque ele está muito úmido. E essa umidade excessiva, ela vai prejudicar o processo de decomposição, né? Vai fazer com que as bactérias multipliquem e o trabalho não funcione da forma que deveria. Até porque quem vai fazer essa decomposição são bactérias que precisam de oxigênio. Se tem umidade demais, tem oxigênio, né, em falta. O João agora vai fazer o teste de umidade. Como a gente sabe a procedência desse material, não tem vidro, nada perfuro cortante aqui. Então, assim, introduz a mão na parte mais central, né, a gente vai tirar e apertar, né? Então, assim, a gente vai ver que nesse primeiro momento vai pingar água. A gente vai ver que nesse primeiro momento está pingando água entre os dedos dele. Então, nesse primeiro dia aqui, é tranquilo. A partir do 2º, 3º dia, esse material não pode escorrer. Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso trabalho, né, agora vamos ver a questão da temperatura. Sempre quando a gente faz na prática, a gente usa um vergalhão, um metal, né, para a gente saber a temperatura que está a nossa pilha. Então, a gente vai inserir o vergalhão no meio da pilha, assim. Nesse caso aqui, o facão. Aí eu deixo aqui a questão de 3 a 5 segundos. Aí eu tiro e coloco na minha pele. Deixo 5 segundos também. Se eu conseguir segurar a temperatura, porque está ideal. Se eu não conseguir, isso quer dizer que a temperatura está quente. Então isso está dizendo para a gente que tem que remover o composto.
como o João falou anteriormente, com relação à temperatura, ela pode estar sendo aferida diariamente ou a cada 2 dias. Vai depender muito de onde você vai estar com a sua pilha de material e do material que você utilizou. Quanto mais você utiliza materiais nitrogenados, né, como esterco, como resto de vísceras, como torta de mamona, esse processo ele é mais acelerado. Então, a tendência aqui é esquente mais rápido, né? E aí, assim, num intervalo também menor. Quando o material é mais rico em carbono, esse processo é mais lento, então, consequentemente, essa temperatura também ela não aumenta tanto, né? Então, por isso que é interessante fazer esse balanço entre carbono e nitrogênio. Só que, além disso, por exemplo, você aferiu, de repente chegou em 8 dias, não, todo dia a temperatura está suportável aqui na pele. Como a gente falou anteriormente, esse aferimento da temperatura é um modo bem caseiro e, assim, é bem sugestivo mesmo, né? Existem outras práticas mais tecnificadas, mas no caso de vocês, pode estar utilizando apenas esse método mesmo do vergalhão ou do facão ou de algum metal que conduza a questão da temperatura. Se você chegou 8 dias, 10 dias, a temperatura está ok. Independente da temperatura alta ou baixa, é importante que a gente revire essa pilha, né? A gente vai pegar todo o material, né, e colocar para o lado oposto. Então, assim, o que está embaixo, basicamente vai para cima, certo? Veja a umidade como é que está, se necessário a gente também faz, né, a irrigação. Ao longo desses 10 dias também, a gente está sempre vindo aqui e observando como é que está a irrigação. Tá meio seco por cima, então a gente vem aqui e molha, né? Então a gente tem que observar sempre como é que está essa molha, sempre como é que está essa umidade por cima. Por dentro ela sempre vai permanecer mais constante. Então 10 dias, revira, observa a umidade, se necessário, estiver muito seco, aí a gente molha novamente, vem e faz a cobertura. 30 primeiros dias, a cada 8, 10 dias a gente faz isso. A cada 8 dias, depois 16 dias, depois 24 dias, aí depois 32 dias, sempre assim. Ou sempre que verificar, ferir a temperatura e estiver uma situação não confortável para a nossa pele. Além disso, chegou aí 30 dias, aí essa decomposição ela começa a ser um pouco reduzida. A depender do material, quanto menor a fração, se foi triturado em forrageira, mais rápido vai decompor. Quanto mais lenhoso também o material, se estiver mais talo, mais grosso, parte já de tronco, então acaba sendo um pouco mais demorado. Material aí mais triturado, a partir de 30, 35 dias, a decomposição, se for bem acelerada, ele já começa a entrar, estabilizar, a temperatura já começa a baixar, e aí muitas vezes já está pronto para uso. Aí às vezes não, às vezes só com 45 dias. Quem vai determinar isso é o material que você utilizou. Quando está pronto para uso, Suzy? Quando estiver pronto para uso, é nítido. Você vai pegar, ele não vai ter mau cheiro, né? Ele não vai estar quente, ele vai estar na temperatura ambiente. E se você cheirar, ele vai ter cheiro de solo, né? De um solo fértil, de um solo rico em matéria orgânica, né? Você não consegue mais decifrar o que colocou ali, o que foi esterco bovino, o que foi esterco caprino, o que foi folha de mamona, o que foi folha de, o que foi arapada de capim, de cana, você já não consegue mais diferenciar, né? Se for feito com material mais de folha larga, essa decomposição ela é bem mais rápida, né? O que não utilizar na compostagem, né? Tirando a parte que a gente já falou que pode utilizar, agora o que não utilizar. Vidro, metal, plástico e papel de banheiro, né? Papel higiênico utilizados ali na residência de vocês. Então, isso a gente não deve estar utilizando no processo de compostagem. Os demais materiais que vocês encontrar disponíveis na propriedade, né? Então, pode estar utilizando tranquilamente para o processo de decomposição. Quanto maior a diversidade de vegetais, de esterco, mais rico é o seu composto. Muito bem, Suzy, muito bacana essa prática. Eu acho que o João ele tem uma prática na comunidade do Tatu, né? É importante fazer menção a essa técnica da compostagem, que já vem sendo usada em algumas comunidades, né? O pessoal aproveita essa técnica, que é muito, muito importante,
para dar solução aos resíduos do abatedouro de frangos, né? Então, assim, ela se torna uma técnica bastante versátil também para esses fins de dar solução para sobras, para resíduos de modo geral. Também fica uma provocação importante que a gente faça esse tipo de reflexão, porque a compostagem, enquanto política pública de dar solução a resíduos orgânicos produzidos nas cidades, né? A compostagem ela é uma ferramenta importante também para dar respostas a esse desafio enorme do lixo, né? Do lixo orgânico produzido nas cidades. E a gente sabe que o lixo orgânico ele é metade ou mais da metade, né? Normalmente é mais da metade de todo o resíduo sólido produzido dentro de uma cidade, né? Então, para além desse uso maravilhoso como prática de produção de adubo, de comida para as plantas dentro da propriedade rural, ela também é uma técnica versátil, útil para outros fins. O pessoal das agroindústrias, lá em Tabocas do Brejo Velho, lá em Tomé Nunes, na comunidade do Salto, quando começaram a operar a agroindústria, provavelmente poderão adotar a técnica da compostagem como forma de dar solução aos resíduos gerados pelo processamento de alimentos, né, sobras de alimentos, sobra de casca de legumes, essa coisa toda, né? Sidney, assim, só para ressaltar que essa é uma prática importante demais para a agricultura familiar e que deve ser melhor aproveitada, né? Porque assim, os agricultores já têm os resíduos, né? Já tem ali insumos, que é o esterco, que são os restos de vegetais, restos também aí da cozinha, pode estar sendo utilizada como casca de ovo, como a cinza, como a borra do café. Então, quanto maior a diversidade, mais rico é o seu adubo posteriormente. E não só isso, a gente tem visto aí a grande perda da fertilidade dos solos, né? O agricultor ele está produzindo, retira ali aquela cultura, quando ele retira, ele está extraindo nutrientes e não está fazendo essa devolução. Então, assim, é uma forma de você estar devolvendo os nutrientes para o solo, é uma forma de você estar melhorando a fertilidade do solo e, consequentemente, aí melhorando a sua produção, né? O maior patrimônio de um agricultor é o solo, e se ele não mantém esse solo, esse reservatório com nutrientes, né? O solo é um grande reservatório de nutrientes, né? Então, assim, a planta, ela não vai conseguir desenvolver, ele não vai conseguir ter uma boa produção se esse reservatório está com baixo teor de nutriente. Então, uma forma de devolver é com a compostagem, né? Então, é isso. Aproveitem, pratiquem, não é só aprender. Eu tenho certeza que a mudança vem a partir da prática. Então, se não praticar, não vai resolver, não vai melhorar a sua produção, não vai fazer com que você tenha aí um desenvolvimento melhor das plantas e uma produtividade maior aí na sua propriedade. Então, gente, era isso. Foram 2 aulas sobre compostagem. Importante que vocês assistam as 2. A primeira trata assuntos muito importantes da explicação inicial, né, de como é que funciona o processo biológico, né, químico, físico e biológico de produção da compostagem. As aulas são complementares e estão disponíveis nos canais do IBS. Muito obrigado. A TER à distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.